para você que está acompanhando o SCC SBT. Estou aqui ao lado hoje da Gabi Ravasco para comandar com muito carinho, com muito prazer, Gabi. É um prazer inenarrável, diria os mais experientes. Aí eu preparei uma abertura diferente. Ai. Ó, vamos lá. Selfiezinha. Tá. Vamos mandar para a produção? Então vamos. Daqui a pouco a gente coloca. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Cleiton. Seja bem-vindo aqui com a gente hoje no SCC Meio-Dia. Vamos juntos aí com as principais informações aqui de Santa Catarina até 1h15. Seja bem-vindo. Vamos lá. Obrigado, Gabi. Bom trabalho para todos nós. E bora lá começar a semana mais bem informado aqui no SCC Meio-Dia. Olha, um filhote de baleia franca encalha na Praia da Joaquina, em Florianópolis. Uma equipe técnica foi até o local para atender a ocorrência e fazer uma avaliação. Mas quais as causas da morte do animal e o que será feito com a carcaça? Já todos os detalhes ao vivo para você. Governo do Estado apresenta na manhã de hoje a evolução do Programa Estadual de Cirurgias Eletivas. Será que a fila realmente está andando? Quantas pessoas ainda aguardam pela cirurgia? Os detalhes em instantes, aqui no SCC Meio-Dia. E ainda, pacientes que têm direito ao medicamento judicial estadual nas farmácias municipais. Olha, tem cidades aqui de Santa Catarina em que o atendimento está suspenso essa semana. Quer saber onde? Até quando? E como ter acesso aos seus medicamentos? Enquanto isso, a gente fica por aqui trazendo detalhes para você. Fique ligado porque a gente vai trazer mais informações no decorrer do SCC Meio-Dia, Gabi. Prefeitura de Joinville inicia o Agosto Lilás com ações em combate à violência doméstica sofrida por mulheres. A gente vai até lá ao vivo para conhecer essa iniciativa. Tem também os destaques do esporte com a Dominique Cabral e, é claro, a previsão do tempo, para você planejar o seu dia a dia. Depois de dias chuvosos, finalmente o sol apareceu. Será que ele continua? A gente te conta a partir de agora no SCC Meio-Dia. Fique com a gente, estamos no ar. 11h33. Ô, Gabi, me ajuda a abrir a janela? Vamos para Chapecó, partiu Oeste Catarinense? Olha aí, abrindo a janela, como é que tá? Tempo ensolarado em Chapecó. Hoje de manhã o Felipe Bastos participou no Primeiro Impacto e o dia estava com temperatura iniciando aí baixa, não só no oeste do estado, em Criciúma também, mas agora o sol tá brilhando na maior cidade do oeste de Santa Catarina, né, Gabi? Que dia lindo! O céu azulzinho bem diferente do que vimos na semana passada, que era aquele tempo mais emburrado. A segunda-feira já amanheceu assim, com o sol bem presente em Chapecó, aqui no oeste catarinense. Agora vamos para Itajaí também. Olha que dia lindo, que imagem incrível ali o porto de Itajaí. A gente teve algumas nuvens, mas o que predomina é aquele céu azul. Um dia lindo. Olha, foram dias agitados com relação ao tempo, viu, pessoal? Na madrugada de sábado, pedras de gelo caíram em Lages. 5 bairros foram atingidos. Olha, casas tiveram os telhados danificados, isso por conta das pedras de granizo de 4 milímetros. O município de Bom Jardim da Serra também enfrentou esse fenômeno. Foram 15 minutos de trovões, rajadas de vento e muita chuva. E no oeste catarinense também teve granizo. 8 cidades foram atingidas. Olha só que impressionante o tamanho dessas pedras de gelo. O estrago foi grande por lá também. Outro destaque foi a chuva de meteoros, registrada na madrugada deste domingo, entre as 4h30 e 5h30 da manhã. 3 meteoros foram flagrados no céu de Monte Castelo, que fica no norte catarinense. Olha só que imagens lindas. Um verdadeiro show, um espetáculo de luzes no céu do estado. Incrível, né? E nas partes mais altas da Serra Catarinense, o destaque foi a geada nesta manhã. Olha só essas imagens. Os campos amanheceram branquinhos no Vale Caminhos da Neve, em São Joaquim. Segundo dados aí da estação do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o registro por lá foi de uma temperatura mínima de menos 0,9 grau. Super gelado. Agora vamos falar de hoje. O amanhecer foi de mais nebulosidade no norte do estado, mas com relação ao dia não teremos nenhuma intercorrência, ou seja, nada de chuva
nesta segunda-feira. Vai ser mesmo o predomínio de sol em toda Santa Catarina. No oeste, ele aparece um pouco mais, como vimos em Chapecó. Nas demais regiões, divide espaço aí com algumas nuvens. Já em relação às temperaturas, elas estavam bem baixas pela manhã, a gente acordou com frio. Quem saiu de casa pôde sentir esse friozinho. Agora, elas vão subindo gradativamente, ficando aí mais amenas. As máximas hoje, elas podem chegar a 22 graus, isso no meio-oeste e no oeste de Santa Catarina. A gente pode perceber essa amplitude térmica, a diferença bem grande da mínima para a máxima no meio-oeste e também no oeste do estado. Já no sul também, mínima de 6 graus, máxima de 21. Na Grande Florianópolis não sobe tanto, a máxima fica em 18 graus. Daqui a pouco eu volto com outros detalhes da previsão do tempo para hoje e também para amanhã. Agora vamos na prévia do esporte. Dominique está chegando. Oi, Domi, bom dia, boa segunda-feira para nós. Bom dia, Gabi. Bom dia para você aí de casa. Bora começar a segunda-feira com todos os destaques do esporte. Então a gente começa falando de futebol, é claro, porque o final de semana foi de muita bola rolando. Pelo Brasileirão Série A, cada dia tá mais concorrido. E o Botafogo tá tirando onda, venceu mais uma. E com isso, tá a 16 jogos sem derrota. Olha só. De virada, o Botafogo venceu o Internacional por 3-1. Maurício abriu o placar após erro de Lucas Perry, que não conseguiu achar a bola. Na volta do intervalo, o Victor Sá recebeu o passe na área e igualou. Logo depois, Hugo tocou na área e Nicolas Hernandes marcou contra. E em jogada bonita de contra-ataque que passou de pé em pé, Luiz Henrique mandou para o fundo das redes. Flamengo e São Paulo empataram em 1-1. Lucas Moura mandou do cantinho para abrir o placar. Mas nos acréscimos da etapa final, Luiz Araújo caiu na área e o árbitro marcou pênalti. Pedro bateu e igualou o placar. O Grêmio venceu o Fluminense por 2-1. O primeiro gol veio quando o Keno encontrou o Cano sozinho na área e assim mandou para as redes. Poucos minutos depois, Bitelo mandou para as redes e empatou. E antes do intervalo, Ferreira mandou uma pancada nas redes e assim garantiu a vitória do Grêmio. O Corinthians derrotou o Coritiba por 3-1. O Coxa abriu o placar com um gol contra de Murilo. Na segunda etapa, após cobrança de escanteio, a bola sobrou com o Gil, que deixou tudo igual. Na sequência, Yuri Alberto de cabeça virou e Wesley mandou uma bomba de fora da área e fez um golaço. E após essa 19ª rodada, a tabela de classificação tá assim. O Botafogo, líder isolado, com 47 pontos. 14 pontos do segundo colocado, que é o Grêmio, com 33. Flamengo vem na sequência com 32 pontos e o Fluminense está na 4ª colocação com 31 pontos. Lembrando que ainda tem 4 partidas a serem realizadas ainda nessa semana. E daqui a pouco eu ainda trago todos os jogos dos times catarinenses e como eles estão na tabela de classificação. É isso, Domi. Daqui a pouco, então, os detalhes. Até daqui a pouco. E de 40 tá de volta. É isso. Cleiton, seguimos com você. Ok, Gabi, olha só, já estou aqui ao lado do Roberto Azevedo, a palhinha do Roberto, aqui no SCC Meio Dia, para falar de um assunto, Roberto, que os adversários políticos do ex-governador Carlos Moisés usaram muito durante a campanha, justamente sobre o caso dos respiradores. O TSE vai julgar isso? Exatamente. E qual é a expectativa? Que tenha uma punição para os agentes públicos, para os empresários, se é que pode se chamar essa agente de empresário, que meteram a mão no dinheiro público de Santa Catarina. Como você bem lembrou, o ex-governador Carlos Moisés deve ter sido a pessoa mais investigada no Brasil e foi isentado de todas as acusações. Tá? E dentro do contexto do Tribunal de Contas do Estado, quer se cobrar a volta daqueles 33 milhões de reais. O governo já conseguiu, com garantia na justiça e recuperando alguns ativos, pouco mais que a metade desse valor. Mas tem que conseguir tudo com juros e correção monetária, inclusive a mais, porque cometeram o crime. Para o agente público, além da punição e também para os empresários, tem a questão de você ficar inelegível por 8 anos a partir do julgamento, inclusive já
corte administrativa, que é o Tribunal de Contas. Detalhe, vai ser uma sessão mista, viu, Cleiton? Vai ser uma sessão mista, vai ter gente presencialmente, outros via internet participando do assunto, mas a votação interessa aos catarinenses. Porque, como você também lembrou, foi muita propaganda, foi muito uso político, mas inclusive uma comissão parlamentar de inquérito que foi constituída não respondeu à grande pergunta: onde foi parar o dinheiro? Foi no bolso de alguém? Foi uma fraude produzida dentro da própria estrutura de governo? Foi feito do lado de fora? Infelizmente, Santa Catarina não foi o único estado no Brasil e no mundo a sofrer esse tipo de coisa. Foi a ação dos aproveitadores da Covid. Tinham recuperado 19, não é? Já recuperaram bastante, mas tem que recuperar mais que 33 milhões, né? A grana está aí, né, Roberto? Aí depois a Veigamed, uma empresa de fundo de quintal lá em Nilópolis. Que ninguém sabia que existia? Nem eles lá em Nilópolis sabiam que existia. Talvez fosse ligada a algum grupo já, digamos assim, uma organização criminosa. Consolidado nesse tipo de operação. Exatamente. Né? Mas as autoridades catarinenses, elas criaram, inclusive o ex-governador criou uma força-tarefa para identificar isso. Evidentemente que esse governo tem interesse agora de Jorginho Melo que a coisa se resolva, até porque é dinheiro de volta. Né? Nosso, né? Nosso. Infelizmente, nosso. Tá certo, Roberto. Daqui a pouco você volta. Eu volto. Apenas a primeira aí do Roberto. Olha só, em Chapecó, uma nova central instalada no terminal urbano está atendendo passageiros do transporte coletivo, Gabi. É isso, no local podem ser feitos todos os tipos de serviço para a população. A gente começou esse SCC Meio Dia com Chapecó, vamos voltar para lá. O Felipe Bastos está ao vivo e vai explicar para a gente todos esses detalhes de como vai funcionar esse serviço, né, Felipe? Bom dia para você. Cadê o Felipe? Olá, muito bom dia, Gabi, Cleiton e a todos que acompanham o SCC Meio Dia. A movimentação por aqui agora ela é mais tranquila, porque nós estávamos ao vivo no Primeiro Impacto mostrando essa nova central de atendimento para os passageiros que fica aqui no terminal urbano de Chapecó. Ela estava fechada, mas ela funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 5h30 da tarde. Quem pode procurar a central para fazer qualquer tipo de serviço, como cadastros, emissões, desbloqueios, recargas e confecção de cartões do transporte coletivo aqui de Chapecó. O funcionamento para quem utiliza as 24 linhas que integram o sistema de transporte coletivo ocorre de segunda a sexta-feira. Aproximadamente 500 pessoas são atendidas por dia aqui na central, mediante de senhas para cadastros e também cartões. Com atenção preferencial, é claro, para gestantes, idosos e pessoas com fibromialgia. A venda de passagens, Gabi, é feita diretamente por ordem de chegada aqui na central. Só para situar o nosso telespectador, essa central, ela funcionava fora do terminal urbano e a partir de agora, então, já está funcionando dentro do terminal para dar mais agilidade para os passageiros aqui em Chapecó. Gabi, Cleiton, voltamos ao estúdio. Obrigada, Bastos, pelas suas informações. Atualizando, então, essa situação Mais em Chapecó. cômodo, né? É, né? Para quem está lá já faz tudo, né? Não precisa se deslocar um ponto em outro e tal. Acaba sendo uma mão na roda, literalmente. Preciso, né? Muito. Quando a gente pode ganhar tempo, né, Gabi? Agora, para falar em tempo, olha só, pacientes que têm direito ao medicamento judicial estadual devem aguardar, já que estamos falando de tempo, para retirar nas farmácias municipais de Itajaí e Balneário Camboriú. Esse serviço ele está suspenso essa semana. Vamos entender o porquê com a nossa repórter Cris Pinheiro, que está em Itajaí acompanhando toda essa situação de perto. Bom dia para você, Cris. Atualiza para a gente, então, toda essa situação. Bom dia, Gabi. Bom dia, Cleiton. Bom dia a você que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Isso mesmo. A entrega desses medicamentos está suspensa essa semana, Gabi, porque as equipes estão fazendo um inventário nos medicamentos que são disponibilizados pelo governo do estado. Aqui em Itajaí, a entrega do medicamento foi suspensa até quinta-feira, mas retorna ao normal na sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 6 da tarde.
Lembrando que os demais atendimentos na farmácia municipal de Itajaí seguem normalmente. A farmácia se localiza na rua Manuel Vieira Garção, número 54, no centro de Itajaí. Já em Balneário Camboriú, o motivo é o mesmo. Eles estão fazendo inventário dos medicamentos que são disponibilizados pelo governo do estado, mas em Balneário Camboriú a suspensão vai até sexta-feira. A secretaria nos informou que os pacientes já estavam sendo avisados desde julho. Lembrando também que em Balneário Camboriú a entrega dos demais medicamentos segue normalmente e por lá sempre acontece a partir das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. E a farmácia central de Balneário Camboriú se localiza na 4ª Avenida, número 1300, no centro. Volto contigo, Gabi. Obrigada, Cris, pelas suas informações. E como é que o pessoal fica, Cleiton? Sem medicamentos, esperando esse inventário? Medicamento é uma coisa séria, tu tem que seguir um cronograma, né? Dependendo do tratamento. Não pode ter tempo para esperar não, né, Gabi? Agora, ô Gabi, quando eu era locutor musical, isso faz tempo, hein? Eu rodava. Locutor musical. Eu fui locutor musical, ó, muito tempo. 4 anos. Eu rodava uma música da dupla chamada Rick Renner. Como você falava? Vamos agora com o sucesso de Rick Renner para você, Cara de Pau. Só que nesse caso não é cara de pau. É literalmente o motorista cara de pau que acaba furando, sabe o que, Gabi? O pedágio. Olha isso ali, ó. Não é possível. Olha, se puder colocar de novo, olha só. Quer ver? Gente, olha só, o furão, motociclista. Agora, olha só o carro coladinho aqui, Gabi. Nossa, e não tem Atrás medo da do caminhão. cancela fechar no carro? Pois é, porque vai atrás de um caminhão, por exemplo, não tem como, né? Então tem muitas imagens aí circulando e a estatística realmente, olha, assusta a quantidade de furão. E muitas vezes, ô Gabi, a gente vê motorista com carro bom. Mas por que isso, né? Qual o objetivo de furar? Esquecer o dinheiro, né? Não tem... Coisa feia, né? Né? Que coisa feia. Mas olha, eu ficaria agoniada, porque assim, eu tenho esse sem parar e quando eu vou chegando perto que não abre a cancela, já me dá agonia. Já dá aquele sentimento, Já, né? imagina, já bate. de propositalmente. Agora, muita gente vai coladinha no caminhão, porque é o seguinte, né? O caminhão acaba até protegendo, né? Olha aí, ó. Olha, que coisa feia, né, cara? Como é que tem gente que consegue dormir deixando de pagar quase R$5? Tem dinheiro para botar gasolina, mas não tem dinheiro, quer burlar o preço do pedágio, que é revertido em melhorias em estradas de Santa Catarina. Isso que é mais barato que em relação a São Paulo. Em São Paulo tem pedágio que custa quanto, Roberto? R$20? Pois é, tem até R$20 que vai para Santos. No Paraná também, os pedágios são caríssimos. Exatamente. Olha, segundo a Artérias Litoral Sul, concessionária das rodovias, quase, gente, 200 mil veículos. Não, repete. 200 mil veículos fogem de pedágios da BR-101 em Santa Catarina. A Jade Olímpio vai trazer mais detalhes pra gente. Ô Jade, já deu para saber aí mais detalhes desses furões aí, não? Bom dia. Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia, Gabriele, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia. É isso mesmo, de acordo com a Artérias Litoral Sul, somente nesse primeiro semestre do ano, Cleiton, foram apontadas 198.578 infrações de fuga de veículos. Isso na BR-101, que passa no estado de Santa Catarina. Através do novo sistema, a gente atualiza para vocês, foi possível identificar veículos que fogem do pedágio da BR em Porto Belo e será implantado também em outras praças da Artérias Litoral Sul, aqui de Santa Catarina e também Paraná. Nesse trecho onde o pagamento ocorre automaticamente, foram apontadas 87% das evasões. E sim, conforme vocês disseram, de acordo com a Artérias Litoral Sul, quase 200 mil veículos foram flagrados fugindo dos pedágios da BR-101 de Santa Catarina nesse primeiro semestre do ano de 2023 também. A fuga do pedágio geralmente envolve 2 infrações que, segundo a Artérias, são consideradas graves e podem causar acidentes. A primeira é quando o motorista se aproxima do veículo, conforme vocês mostraram, que pagou o pedágio e aproveita a abertura da cancela para fugir aí do pagamento. A segunda envolve o limite de velocidade do local, que é considerado 40 km por hora, que acaba sendo ultrapassado no momento em que o veículo corre para poder fugir, Cleiton. Os vídeos mostram que algumas
situações os motoristas chegam a ignorar o bloqueio e quebram até a cancela. Vou pedir para o pessoal aí do estúdio inserir o telão, porque o número de fugas da BR-101 no primeiro semestre tem em outras cidades também. Por exemplo, Porto Belo, 102.329 evasões. Palhoça ficou com 38.545 evasões. Araquari, 35.658 evasões e Garuva com 22.046 evasões. A gente vai seguir acompanhando aqui no norte do estado. Eu volto com vocês. Que coisa, hein, Gabi? Obrigado, Jade Olímpio. E, tem motorista tão cara de pau que é capaz do carro apresentar algum problema e ligar para aquele SOS. Tô aqui parado. E não pagou o pedágio. Acabou furando. Mas eu fico tentando fazer a conta desses motoristas. Por quê? Bate na cancela, amassa o carro. Exato. Toma uma multa. O prejuízo é muito maior, né? Não entendo qual que é a lógica. E quando você vê um carro desse, um veículo atrás de um caminhão, ele já está planejando. Isso aí tá colado praticamente. Parece até que está sendo rebocado. De tão colado que tá. Aquele ali desviou, aquele ali acabou inclusive. desviando, bem lembrado aí pelo irmão. Agora, o caminhão bateu, olha só. O caminhão até não amassa tanto, mas um carro... Isso. Né? Agora, um caminhão furar também é brincadeira, né? Nossa, não dá pra entender, Caminhão furar como a gente viu aí, não é dá pra brincadeira. entender. Tinha uma época que no pedágio não aceitava pagamento em cartão. Então, se você não tinha dinheiro, tinha que voltar e até um caixa eletrônico. Exato. Mas agora não existe mais essa desculpa, Agora você pode né? pagar com cartão, Agora, né? Era a minha dúvida. Eu fui em Joinville e eu pensei, será que não estão aceitando? Não estão. Estão aceitando já no cartão. Isso aí é o tipo de motociclista, de motorista que já fica planejando fazer isso aí há muito tempo. Ele sabe que lá na frente tem um pedágio, eu vou colar atrás do caminhão para ir no embalo e não pagar. Vai sobrar grana pro cafezinho. Que coisa feia, né? Na manhã de hoje, o governo do estado aqui de Santa Catarina apresentou a evolução do programa estadual de cirurgias eletivas. Além disso, Gabi, assuntos relacionados à saúde do estado também estiveram em pauta. O Tiago Pires acompanhou essa reunião, meu brother de primeiro impacto, e atualiza pra gente. Fala, guerreiro! Oi, Cleiton. Oi, Gabi. Pois é, um bom dia, uma boa tarde para todos vocês. Eu acompanhei hoje pela manhã, foi uma reunião bastante objetiva, viu? A intenção principal é transparência na questão desse programa das cirurgias eletivas, mas se aproveitou para falar sobre dengue, influenza e tudo mais. Olha, na pauta estava também a baixa cobertura vacinal da influenza, com 51,99% apenas dos catarinenses. Os novos leitos de UTI, que chegaram a 170, vão chegar a 170 nos próximos dias, com mais 53, além, é claro, do enfrentamento da emergência da estrutura de alguns hospitais que nós mesmos trouxemos aqui na programação do SBT. Aquele caos que estava em risco estrutural e tudo mais, o que estava sendo feito, o que já foi feito, foi colocado nesta reunião. Mas o principal era a questão das cirurgias eletivas. 73 mil cirurgias, Cleiton, Gabi, já foram realizadas, viu? Quando o governo assumiu lá no início do ano, de 2017, haviam 105.340 pessoas aguardando represados por cirurgias. Nesse momento, então, a fila foi reduzida para 56.742, uma excelente redução, viu? As consultas cirúrgicas, que eram também de 117 mil, passaram para 33 mil. Olha só que já reduziu também na questão das consultas, viu? E um dado interessante, eram 4.700 pessoas aguardando cirurgias de catarata. O governo, nesse ano, já fez 19.158, ou seja, assumiu aquelas que estavam represadas quando começou o programa e ainda assim, além dessas 4.700, mais 19 mil foram já realizadas. Ou seja, o governo está avançando em relação ao programa, aquele programa principal e a promessa principal do governo Jorginho Melo, que era zerar a fila das cirurgias eletivas. Vamos ver o que disse inicialmente a secretária de Saúde, Carmen Zanotto, sobre esses avanços. Os pacientes que estão entrando para a cirurgia também já estão passando pelo procedimento cirúrgico de catarata, e a nossa orientação é não permitir mais que façam filas para esses pacientes, que nós temos capacidade instalada e profissionais suficientes para a gente fazer todos esses procedimentos dentro dos 30 dias e não mais aguardar para 90 dias para fazer mutirões. Uma outra questão são os pacientes do câncer, que nós priorizamos, porque eles não são pacientes de cirurgia eletiva, eles são pacientes de cirurgia tempo sensível. Os pacientes que não foram operados
que estavam na fila até 31 de janeiro de 2023 são pacientes que não estavam em condições clínicas para serem operados ou estavam, inclusive, inseridos numa fila que não é uma fila para cumprimento da lei dos 60 dias, que é uma reconstrução mamária. Os que não foram operados é porque não tinham condições clínicas até o momento e os que já estão tendo condições clínicas estão agendados. Olha, o governo também, Cleiton, falou sobre a questão do aumento das unidades que prestam os serviços de ortopedia, das cirurgias ortopédicas, por exemplo. Para vocês terem ideia, de 18 passou para 30 unidades, ou seja, dar mais agilidade, já que é o maior número de espera são das cirurgias ortopédicas. O governador Jorginho Melo também falou sobre esses avanços e foi questionado se vai ser possível zerar realmente essa fila da cirurgia. Vamos ver o que ele disse. A grande sacada da secretária Carmen é também não deixar acumular. Então, está levando as duas, o que nós tínhamos e os que estão entrando. Vocês podem ver que das 117 mil consultas, a gente já consultou 83 mil. Dessas 83 mil, 52 mil foram para cirurgia. Então, uma demonstração de que está indo bem, o credenciamento dos hospitais, dos serviços, mudando a situação que nós encontramos da saúde pública, principalmente os hospitais públicos, que eram deploráveis. O que nós encontramos foi um absurdo de gente há 3 anos esperando na fila. 3 anos e meio, 4 anos. Enfim, era um desastre. O que foi feito? Nós já diminuímos mais de 65% de todas elas. E se não fosse atender as novas, se deixasse acumular como era antes, a gente tinha zerado tudo. Mas a gente olhou para os que estavam entrando, porque doença não pode esperar, então, trabalhando dos dois lados. Então, o balanço é extremamente positivo. Eu não tenho dúvida em afirmar que o que foi feito até agora é uma demonstração de zelo e dedicação da secretária Carmen com o seu time. É isso, o governador está com boas expectativas para zerar a fila. Os avanços estão acontecendo e claro que a gente vai seguir acompanhando, torcendo para que essa promessa de campanha seja realmente cumprida. Volto contigo, Cleiton. Valeu, obrigado, Thiago Pires. Era a promessa do governador, né, o Roberto Azevedo? Do candidato Jorginho Melo zerar a fila e outro assunto que ele debatia também e trazer a questão da faculdade, da universidade gratuita, né? Realmente está surtindo efeito? Os números aí comprovam isso. Né? E ele também foi muito questionado nos primeiros dias sobre a qualidade, onde ele dizia que pegou o Estado numa situação extremamente complicada em relação à saúde. O que a gente pode avaliar? Vamos pensar no copo cheio, copo meio cheio. Copo meio cheio é o seguinte, o governador acertou, era um assunto que tinha que ser resolvido, era um absurdo pessoas esperando anos na fila, e não é desse, do governo anterior, do outro, são vários equívocos. Claro que teve uma pandemia no meio do caminho, mas, taticamente, aí vem o copo meio vazio, o governador errou em dar um prazo para zerar a fila. Porque nós todos sabemos que quando tratamos de saúde, tem a questão sazonal. Nós temos as bronquiolites, nós temos um acréscimo de uma coisa que ninguém podia imaginar, tratando de dengue em pleno inverno. Detalhe interessante, também não acabou a Covid. Você ainda tem pessoas contaminadas. O que aconteceu? Mudando de estação, do outono para o inverno, lotaram as UTIs, as unidades de terapia intensiva. O que acontece, então? Se você vai fazer uma cirurgia, em determinados casos, mesmo sendo eletiva, você precisa da UTI para recuperação. Foi esse o erro de cálculo, mas está se cumprindo. Eu seria até muito mais cauteloso em dizer que zera até o fim do ano, porque não zera. Até porque toda vez que você avança, alguém vai ocupando espaço atrás na fila. Mas o que me preocupa mesmo, Cleiton, Gabi, você que nos assiste, por que tem gente que não está se apresentando para a cirurgia? É verdade. Isso é uma ofensa, não ao governo, mas é uma ofensa, né? Sim, é uma ofensa ao cidadão, a quem divide com você o Sistema Único de Saúde. O restante vai tocando. Talvez agora não seja estabelecer prazo para zerar a fila,
é para continuar fazendo um bom trabalho nas cirurgias. Depois vem e critica o sistema, né? Sim, acaba retornando na data. Não funciona. O SUS salvou esse país na pandemia. Sim. O SUS salvou esse país e continua salvando. Boa, Roberto. Gabriele Ravasco, é você, Gabi? Um filhote de baleia franca encalhou na praia da Joaquina, aqui em Florianópolis. Uma equipe técnica foi até o local para atender essa ocorrência e fazer uma avaliação. A Júlia Matos está ao vivo com as informações e vai explicar melhor para a gente se já foi divulgada a causa da morte da baleia. Oi, Júlia, bom dia para você. É contigo. Bom dia, Gabi. Bom dia, Cleiton. Bom dia para quem nos assiste. Hoje nós trouxemos as imagens do drone para mostrar para vocês a finalização dos trabalhos aqui na Praia da Joaquina. Vocês podem ver que tem um espaço aqui de terra bem revirado, onde a retroescavadeira que trabalhou por toda a manhã trabalhou para poder fazer o enterro da baleia bebê, baleia da espécie baleia franca, que foi encontrada ontem à tarde aqui na Praia da Joaquina. E a gente ainda não sabe a causa da morte, Gabi. Inclusive, a gente conversou com parte da equipe do R3 Animal, que é uma instituição que faz o monitoramento das praias aqui em Santa Catarina. Eles disseram que a baleia é uma baleia bebê, então, pelas marcações, inclusive, que existe na testa desse animal, é como eles identificam a idade da baleia, né? Pelas marcações, ela é uma baleia de poucos dias, então pode ser, inclusive, recém-nascida. Eles fizeram já a coleta das amostra de material mesmo da baleia para poder entender a causa da morte, mas ainda não foi divulgado. Eles disseram que essas análises devem sair ainda no final dessa semana. Junto com a Polícia Ambiental, que esteve aqui durante toda a manhã, e a Prefeitura de Florianópolis, que fez o apoio dessa coleta. A gente está vendo que já não temos mais baleia por aqui, né? A comunidade, inclusive, se reuniu durante essa manhã. Nossa equipe esteve aqui para acompanhar o início das atividades. O local, inclusive, tinha sido cercado, mas agora já está liberado para as pessoas, para quem passar aqui pela Praia da Joaquina. A gente quer entender, inclusive, se essas baleias que estão aqui pelo litoral tiveram algum contato com humanos, né, Gabi? Isso é muito importante entender. A gente tem uma cultura de pesca muito rica, muito bonita aqui em Florianópolis, mas a gente sabe também que a pesca, as redes de pesca, às vezes tem contato sim, com esses animais, que pode gerar um acidente. Não é o caso, pelo menos não foi confirmado até agora, mas a gente vai seguir acompanhando as análises do R3 Animal, que fez um trabalho belíssimo durante a manhã aqui com a baleia, para entender o que aconteceu, né? Vocês podem ver que agora a praia já está liberada, a retroescavadeira está finalizando tudo por aqui. Quem passar não vai mais saber o local desse acidente, né? Mas a gente vai seguir acompanhando e vai esperar por essa análise do R3 Animal para entender o que aconteceu. Lembrando, claro, antes de mandar de volta para o estúdio, o pessoal que está sempre no mar, né, em alto mar, que tem contato com esses animais, sempre procurar chamar o R3 Animal ou mesmo as instituições que cuidam dos animais marinhos, né, para que não tenhamos nenhum tipo de acidente, para que a gente não tenha nenhum tipo de acidente como esse, principalmente com baleias bebês, né, que são tão importantes, utilizam a costa de Santa Catarina para reprodução. Isso é muito importante. A gente vai seguir por aqui, Gabi. Vou voltar com você. É isso, Júlia. Obrigada pelas suas informações. Vamos seguir acompanhando esse caso. Cleiton, é com você. Obrigado, Gabi. Agora 12:03. Olha só, preste atenção. Nessa manhã, região movimentada lá em Blumenau, aconteceu um incêndio que destruiu o galpão do setor de produção de uma empresa em Blumenau. Foi na região norte da cidade. De lá, do local do incêndio, o PC, olha só o corpo de bombeiro atrás, PC ao vivo trazendo todos os detalhes pra gente. Mais um incêndio que acontece em Santa Catarina. Esse ano de 2023 tá pegando fogo literalmente, né, o PC? Boa tarde pra você. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. Depois de 3 horas de muito trabalho, o Corpo de Bombeiros acaba de concluir esse serviço de combate ao incêndio que atingiu esse galpão aqui, ó. Galpão de uma empresa especializada em confecção de caminhas para pets. Essa empresa já existe há 4 anos aproximadamente, aqui nos fundos da rua Gustavo Zimmermann, na margem esquerda, bairro Itopava Central. O Marcos Fernandes mostra agora aqui no detalhe, isso é um entulho, todo esse material aí era matéria-prima que foi retirada lá de dentro do galpão de aproximadamente 300 metros quadrados. Cleiton, fogo por aqui começou por volta das 8h40 da manhã e rapidamente se alastrou. A gente tem imagens aí, inclusive, das chamas consumindo esse prédio de 300 metros quadrados, né? O Corpo de Bombeiros veio para cá rapidamente, foram 3 viaturas, 8 profissionais do 3º Batalhão de Bombeiros da nossa região aqui
mais um caminhão de apoio do SAMAI, um caminhão-pipa com água para combater esse incêndio. 3 horas de trabalho, o resultado é esse aqui, ó. O mais importante é que o Corpo de Bombeiros conseguiu evitar que o fogo se alastrasse para outras empresas vizinhas aqui desta empresa, na rua Gustavo Zimmermann, especializada na confecção de caminhas para pets. Olha só, Cleiton, prejuízo aproximado, eu falei com o dono da empresa, está desolado, está abalado, prejuízo estimado é de R$150 mil. É daqui que a família dele tira o sustento, é a única fonte de renda da família e não tinha seguro. Vou conversar com o subtenente do 3º Batalhão de Bombeiros, subtenente Gil. Que trabalho foi feito aqui? Me dê detalhes do trabalho do Corpo de Bombeiros desta manhã. Bom dia. Bom dia. Então, de 300 metros, segundo o proprietário, foi uma área atingida de 100 metros quadrados, né? Onde eles executavam essa atividade do preenchimento desse colchão de PET, né? Material bastante inflamável, né? Bastante espuma, algodão e outros tipos de tecidos, acumulados em uma certa quantidade ali no interior do galpão. Então demandou ali essas 3 horas de combate, aproximadamente 10 mil litros de água. Os caminhões do SAMAI apoiaram a gente aqui também no suporte. Então o material bastante inflamável e com uma certa dificuldade de combate, mas foi exitoso até agora. Foi por isso que o fogo se espalhou rapidamente, por conta dessa matéria-prima. Agora, existe alguma hipótese já para a causa do incêndio? O que pode ter acontecido por aqui? Bem, aí essa parte da investigação de incêndio será feita posteriormente, provavelmente hoje à tarde já, né? O inspetor virá ao local para fazer essa investigação para determinar uma possível causa. E mais com a informação dos responsáveis, funcionários, vai auxiliar nessa elucidação do que ocorreu no local. Subtenente Gil, muito obrigado pela informação. Cleiton Ramos, esse aqui é patrimônio histórico do Corpo de Bombeiros. 32 anos de atuação a serviço de Santa Catarina, da nossa região aqui. E em relação ao incêndio, Cleiton Ramos e Gabi, o proprietário levou uma vida inteira para construir a sua fonte de renda e o fogo veio em meia hora, 1 hora aproximadamente, destruiu tudo. A família está aqui emocionada e eles preferiram não conversar com a gente. Nós compreendemos perfeitamente. Eu devolvo a bola para vocês aí na capital. Cleiton e Gabi. Que tristeza, hein? Obrigado, PC. Olha só, você vê das imagens aí, se puder colocar de novo, produção, né? O fogo realmente tem uma capacidade, uma velocidade, um poder de destruir tudo em questões, né, de minutos, em questão de minutos. E como bem lembrou o PC, uma vida inteira, eu imagino que a família esteja realmente desolada com esse acontecimento. Agora, sempre tem um porquê e sempre tem um propósito, né? Que bom que todos saíram ilesos aí desse fogo que aconteceu em Blumenau. Fica aqui agora a nossa corrente de solidariedade, que essa família consiga se recuperar. Se não tiver seguro, a situação fica mais complicada ainda. A gente sabe que tem empresas, né, que não precisam ser grandes empresas no cenário estadual, mas que acabam tendo seguro. Não sei se é o caso dessa família aí que vai ter que começar tudo do zero para colocar aquilo que mais sabe fazer. Olha só, o PC está lá novamente. Não tinha seguro não, né, PC? Provavelmente não tinha, né? Não tinha. Eu falei com o seu Francisco Carlos, que é o dono da empresa, ele disse que não tinha seguros. Ele me disse o seguinte: agora é recomeçar, é força para recomeçar do zero. Cleiton. Tá certo, PC, mas pode ter certeza que a força vem. Nesses momentos é que a força realmente aparece. E tem gente que colocou até uma força excessiva também, para falar em força, só que no acelerador, não conseguiu parar. Na madrugada desta segunda-feira, um carro avançou no calçadão da Praça Central em Lages. Olha onde é que o carro foi parar. É brincadeira, dentro do estabelecimento comercial, mais precisamente numa cafeteria. O local ficou completamente destruído. A repórter Ciano de Liz está lá e vai trazer todos os detalhes para a gente. O relatório da Polícia Militar apontou que o condutor estava embriagado. A gente diria mamado? É isso, Suiane? Boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Cleiton, bom dia a todos. É isso mesmo. O carro ele acabou
colidindo aqui com o Café Central, aqui no centro da cidade, no calçadão, né, tão conhecido aqui de Lages, por volta da 1h da madrugada. Nas imagens das câmeras de monitoramento é possível ver o momento em que o carro ele invade o calçadão e acaba colidindo com a estrutura da cafeteria. O condutor, um jovem de 20 anos, ele estava embriagado e admitiu ter consumido álcool antes de dirigir. Ele se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas os policiais fizeram auto de constatação devido ao seu visível estado de embriaguez. Por sorte, né, ele não colidiu com os pilares aí, não comprometendo a estrutura aqui do café. Eu vou conversar com o seu César, ele que é proprietário aqui do Café Central. Por sorte, foram apenas danos materiais, né? Ninguém ficou ferido gravemente, mas um prejuízo bastante grande, né? Então, querida e telespectadores, houve um prejuízo, paciência, mas enfim, estamos tranquilos porque não houve danos em nenhuma pessoa, não aconteceu nada com ninguém, não tinha nenhuma pessoa aqui, entende? Então isso nos deixa assim mais tranquilo, foram só danos materiais, né? Como vocês podem ver, o carro entrou lá dentro do café. Entende? Ele chegou a pegar, ele entrou aqui em alta velocidade e bateu naquela marquise preta e entrou lá dentro, entende? Arrebentando toda a parte frontal do café. Mas paciência, faz parte, vamos refazer tudo de novo e eu acredito que aí já nessa quarta-feira eu já quero reabrir o café, entende? Porque a gente é muito feliz aqui com o café e a gente só quer o bem, entende? É isso aí. Tá certo, muito obrigada por participar com a gente. Então, né, não houve outros envolvidos no acidente. O motorista, ele não teve ferimentos graves, apenas escoriações e ele recusou atendimento, né, segundo as informações aí do Corpo de Bombeiros, atendimento médico. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. São essas as informações, volto com vocês. Ô, Soiane, ainda bem que não tinha ninguém no calçadão pelo horário, porque um imbecil desse poderia tirar a vida de alguém. Então, na calçada, no horário, não tinha ninguém. Agora, ele tem 20 anos, né? Então, ele vai ter tempo aí para juntar o dinheirinho para ajudar a pagar esse prejuízo, pode ter certeza. É ou não é, Gabi Ravasco? É isso, Cleiton. Olha, um pai que havia perdido 3 filhos para o câncer e tinha a mesma doença que acometeu os filhos, morreu no fim de semana. Vamos até a redação do SCC10, a Beatriz Agnes tem todos os detalhes. Oi, Beatriz. Bom dia, bem triste essa história, né? Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Isso mesmo, é bem triste. E esse caso aconteceu no Ceará, Gabi. Regis Mota, que já tinha perdido os 3 filhos para o câncer, morreu no domingo, data que foi celebrado o Dia dos Pais. A informação foi divulgada pela página que ele administrava em uma rede social e que compartilhava relatos da família. A causa da morte não foi divulgada, mas ele tinha a mesma doença que os filhos, uma síndrome que aumenta as chances de se desenvolver câncer. Mais detalhes estão em scc10.com.br. É isso, Beatriz, mas vamos falar também sobre o ProUni, porque ele abriu as inscrições para a lista de espera no 2º semestre. Os candidatos terão até 2 opções de universidade, né, Beatriz? Explica pra gente, então, toda essa situação do ProUni. Isso mesmo, Gabi. Os estudantes interessados no ProUni referente ao 2º semestre de 2023 podem se inscrever na lista de espera a partir de hoje. O processo deve ser feito de forma virtual por meio do portal de acesso único. Para conferir detalhes dessas notícias e outras informações, é só acessar scc10.com.br. Volto com você. É isso, obrigada pelas suas informações. Você aí de casa pode acessar o portal aqui do SCC10, scc10.com.br. E agora vamos para o sul do estado. Atenção, os motoristas de Criciúma. Por conta de mais uma etapa das obras do canal auxiliar, existem aí alguns desvios na área central da cidade. Vamos conversar com o Maicon Marinho, que está no local e vai trazer as orientações por quanto tempo devem durar essas obras. Maicon, bom dia para você. Boa tarde já, né? Boa tarde. Bom dia. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, o transtorno aqui na área central tá grande, principalmente para quem vai em direção ao Hospital São José. Tem ruas bloqueadas aqui, então é bom os motoristas ficarem atentos quanto aos desvios. Por isso, a gente está aqui com o gerente de operações do DTT, Departamento de Trânsito e Transporte de Criciúma, o Adriano da Silva, que vai nos explicar melhor com relação aos desvios que estão sendo feitos e como é que os motoristas devem proceder da melhor maneira aqui na região. Adriano, qual é a rua que está interditada aqui? Tem mais de uma interditada? Como é que são os desvios atualmente?
boa tarde a quem nos assiste. Sim, tem rua interditada, principalmente que é a João Sequinel, que é a rua principal de acesso ao nosso Hospital São José, né? Porém, já está com os desvios desde o início das obras aí postos, né? Nossos agentes também estão acompanhando essa demanda. Enfim, quem pega a Avenida Centenário, que é a nossa via arterial de Criciúma, né? Acessa a Rua Itajaí, tá? Acessa a Rua Itajaí e da Rua Itajaí segue até aqui onde nós estamos, nessa esquina, que é a Vidal Ramos. A Vidal Ramos, logo em frente, tem um semáforo, né? Acessa a Rua Augusto dos Anjos, está bem sinalizado. E da Augusto dos Anjos segue até a Mário de Andrade, que é uma subida que tem à esquerda, logo à frente, né? E ali vai ter acesso à Rua Júlio Gadzis, que pode descer ao hospital e clínicas, e também subir para a SC-108, né? Que dá destino a alguns bairros, como São Simão e Criciúma, e Cocal do Sul, enfim, Uruçanga. E temos outros desvios, que é logo aqui em frente também, para acessar o hospital e as clínicas, que quem vem da Avenida Centenário, né, acessa a Rua Itajaí, todo mundo conhece a antiga Retífica Nereu, dobra na Retífica Nereu, pega Marcos Rovares, Coronel Marcos Rovares, e logo em frente já tem um desvio sentido a Rua Felipe Schmidt, logo à frente tem o supermercado Angelone e ao lado a Rua Antônio de Luca, que o condutor pode acessar e dá acesso às clínicas e ao hospital também. Adriano, no caso dessas ruas que você falou, os desvios que estão sendo feitos é por conta da Rua João Sequinel, que está aqui interditada, né? Sim. E nós estamos na João Sequinel, onde está sendo feito a continuidade, né, a melhoria do canal auxiliar de Criciúma. Todos os criciumenses sabem que é uma obra de suma importância, né, do governo e do prefeito Clécio Salvaro. Enfim, e agora está sendo feita a macrodrenagem dessa rua principal do hospital, porque tinha vários problemas de alagamentos, então a gente pede a compreensão dos moradores e do público que circula, porque está sendo feito um trabalho bem importante, né, com grande orçamento, para melhor, né, essa via ser atendida no futuro e proatividade da cidade. Obrigado pelas informações, Adriano. Eu vou pedir para o Isaac, então, que está mostrando já, na verdade, para vocês a Rua João Sequinel, que é a rua que está interditada. Mais lá na frente tem a tubulação que está sendo realmente colocada aqui na pista. Isso são obras do bairro Pio Correia que iniciaram no primeiro trimestre de 2022. No final delas, quando estiver pronta a obra, vai beneficiar uma área de quase 2 km² na região. Aqui tinha muitos registros de alagamento, pessoas perdendo carros aqui com relação às chuvas fortes na região. Enfim, então é uma obra bastante importante para o município de Criciúma e ela faz parte de um plano iniciado em 2009 para solucionar problemas de cheias, não só aqui, mas também em outras regiões, outras partes do município de Criciúma que já estão em funcionamento e ajudaram em muito no escoamento da água aqui na cidade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Maicon, pelas suas informações. Segunda-feira livrou-se do Laércio, Maicon. Bom, eu vou dizer que não tá fazendo muita falta não, tá, Gabi? Tá até sendo um alívio, né? Demais da conta. Depois da piadinha que ele fez no final de semana, na sexta-feira, não dá, né, Gabi? Eu amei, mas foi engraçado. Confesso que a gente riu muito. Obrigada, Maicon. Até daqui a pouco. O Laércio, essa semana, ele vai para Chapecó. Ficou a semana passada em Criciúma e agora vai para Chapecó. Eu vou vir para cá porque a gente vai para o litoral norte. Vamos falar de um projeto muito aguardado pela comunidade de Itajaí e Navegantes. É um túnel submerso que vai ligar as duas cidades. A Cristiane Pinheiro está ao vivo com mais informações. Esse projeto é um projeto antigo, uma vontade muito antiga da comunidade. Já tem alguma outra definição em relação a isso, Cris? Boa tarde novamente. Boa tarde de novo para você, Gabi. Então, esse projeto é muito esperado pela comunidade de Itajaí, Navegantes e também Balneário Camboriú, porque não é só sobre o túnel, sabe? Esse projeto engloba também o projeto de mobilidade intermunicipal. Navegantes, Itajaí e Balneário Camboriú. Segue aí a discussão há mais de 20 anos em torno do túnel e no início se pensou numa ponte, mas os prefeitos da Anfre, juntamente com técnicos, decidiram por um túnel submerso. Agora ele está na fase de celebrar o acordo e buscar financiamento
junto ao Banco Intermunicipal de Reconstrução e Desenvolvimento. O projeto tem um longo prazo aí. As assinaturas devem acontecer em 2024 e a conclusão deve acontecer, está estimado para 2028. Devem ser investidos cerca de 500 milhões de dólares, sendo 350 milhões pela iniciativa privada e 150 pelo setor público. E Navegantes, como você falou, deu pontapé inicial. A gente está aqui com o prefeito, nós vamos falar com ele. Prefeito, foi aprovado aí o projeto para Navegantes pedir o financiamento, né? De quanto que será esse pedido, esse valor, e vai impactar aí na renda do município? Bom dia. Bom dia. A cota do município de Navegantes são 12 milhões de dólares. Foi aprovado pela Câmara de Vereadores com 9 votos. E a gente entende que esse valor é um valor que, dentro da nossa arrecadação, ele quase que fica insignificante. Pelo longo prazo de pagamento, 25 anos, e também pelo prazo de carência. E que isso vai trazer de impacto à nossa economia local. Então nós entendemos que esse é um projeto importante para toda a nossa região norte catarinense, porque destrava muito aí a nossa BR-101 e traz a mobilidade entre todos os municípios da ANFRE. Projeto importantíssimo e que, graças a Deus, o primeiro passo já foi dado pela cidade de Navegantes. Quais são os próximos passos? Agora, com a aprovação da Câmara de Itajaí e também da Câmara Municipal de Balneário Camboriú, nós encaminharemos a Brasília pelo Tesouro Nacional e lá ele fará a avaliação dos empréstimos, das capacidades de endividamento dos municípios e com certeza levará adiante junto ao financiamento ao Banco Mundial. O projeto já está todo estruturado, já está todo desenhado, agora é avançar nessa fase aí financeira e logo em seguida com os projetos estruturantes. Lembrando, como a gente falou antes, não é só o projeto do túnel, né? Mas engloba toda uma mobilidade intermunicipal, né? Isso desde Bombinhas até Balneário Pissarras, onde contempla os 11 municípios da ANFRE. Esse projeto de mobilidade vai percorrer esses municípios, integrando toda essa nossa região, aqui em Navegantes com o aeroporto. Isso vai fazer com que a região se desenvolva de forma substancial. Inclusive Luiz Alves, Ilhota, todos eles fazem parte desse projeto. Isso desenvolve toda a nossa região. Legal, obrigada pela sua participação. Então, Gabi, lembrando que o túnel, ainda falando sobre o túnel, ele não deve ser gratuito, tá? Ele deve ter um pedágio que vai ser aí um valor entre 5 e 10 reais e terá 2 seções laterais com 3 faixas de tráfego em cada sentido, sendo uma delas de uso exclusivo para o transporte coletivo e uma travessia aí para pedestres e ciclistas. É um projeto audacioso, gigante, a gente vai continuar acompanhando e a gente quer trazer aqui na tela do SCC Meio-Dia o início dessas obras e a conclusão também. A gente vai passar por ele todo mundo junto. Volto contigo, Gabi. Obrigada, Cris, pelas suas informações. Esse projeto é aquele que tem que anotar na agenda para a gente conferir 2028. Vamos ver. Sigo com você, Cleiton. Ô, Gabi, tem uma frase do Silvio Santos no programa que ele dizia assim, ó: eu só acredito! E se sair um túnel desse que aconteça um aqui também, em Florianópolis, já que o transporte marítimo não veio, nunca sai do papel, que tal um túnel desse aí também para facilitar? Olha, o Tribunal de Contas de Santa Catarina iniciou uma avaliação do modelo de transporte público gratuito em vigor no estado. Foram solicitados documentos às prefeituras de 6 cidades onde o serviço está sendo oferecido. O Tiago Pires está com a gente agora, vai trazer mais detalhes. Tiago, o que está sendo avaliado e essa análise pode impactar em mudanças? Responde aí, Tiago. Sim, Cleiton. Bom dia novamente para você, para a Gabi, todos que nos assistem. Olha, isso partiu da Diretoria de Contratações e Licitações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, viu? Para se ter ideia, a questão do transporte gratuito no país, 67 municípios já aderiram ao sistema. Aqui em Santa Catarina são 6 e por isso esses 6 municípios já devem entregar esses relatórios e uma série de documentações para o Tribunal de Contas do Estado. São eles: Forquilinha, Garopaba, Imbituba, Governador Celso Ramos, Balneário Camboriú e Bombinhas. Quais são as questões levantadas pelo Tribunal de Contas? Existe estudo de viabilidade e planejamento para a implantação do modelo nessas cidades? Há alguma medida já prevista para atender o aumento da demanda decorrente da tarifa gratuita? Esse plano de implantação prevê a manutenção da qualidade do serviço? Como a prefeitura está estruturada para subsidiar?
como, por exemplo, um outro questionamento. Esse estudo prevê se é mais vantajoso a contratação de empresa ou a municipalização do serviço. Enfim, são diversos esses e mais alguns questionamentos que o Tribunal de Contas vai levantar através dessa documentação que eles irão receber a partir de agora, porque há uma constatação de que há um considerável número de prefeituras que adotaram o sistema e estudam oferecer a tarifa zero. Florianópolis, por exemplo, é a capital que já está estudando, a gente já noticiou isso, que já existem reuniões e estudos tratando sobre esse tema, a tarifa zero. E aí, a grande preocupação do Tribunal de Contas, e é objetivo do Tribunal de Contas, é essa, é fiscalizar se é correto, está de acordo, a necessidade está sendo feita de forma correta nesses municípios para planejar os próximos que irão assumir nessa leva que vem pela frente. Agora, há uma frase para encerrar, Cleiton, dita pelo próprio Rogério Locke, que é o diretor da Diretoria de Licitações e Contratações, que diz o seguinte, ó: quando falamos em tarifa zero, é preciso estar bem claro que a sociedade paga essa gratuidade de outra forma. Então é por isso que tudo tem que ficar muito claro, muito transparente. O objetivo é esse, viu? A começar, é claro, pelas seis municípios que já têm essa tarifa gratuita para, através deste estudo, ficar pronto para os próximos que virão pela frente, Cleiton. Obrigado, Tiago, pelas informações. Deixa eu perguntar agora aqui para o Roberto Azevedo, que é que vai pagar a conta, e também tem a questão, nós, né? E o Tiago praticamente respondeu aí. Praticamente não, respondeu. E Garopaba é bem diferente de Floripa, né, Roberto? Não, mas toda a listagem de municípios que o Tiago Pires deu, ela é de pequeno a médio porte. Eu diria, todos são pequenos. Ah, mas Roberto, lá tem no meio Balneário Camboriú. A dimensão de Balneário Camboriú é muito pequena. O território da cidade de Balneário Camboriú é muito pequeno. Tanto é que a opção foi subir, né? Edifícios altos. A área urbana de Balneário Camboriú é muito diminuta. Garopaba é até territorialmente maior do que Balneário Camboriú. Mas não é isso. É a pergunta que não quer calar. Qual é essa mágica? Como é que você pega um serviço que é público, não paga tarifa, não cobra a tarifa do usuário, mas alguém está pagando essa conta? Depois é o seguinte, nós estamos falando por um modal de alto custo. Pneu, óleo diesel, manutenção, freio e ainda as famosas greves de motoristas e cobradores. Como é que vão resolver isso num processo que a tarifa é gratuita? Outra, que aí o TCE podia nos ajudar bastante, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Hoje, não tem cidade que tenha transporte coletivo funcionando, seja gratuito nesses 6 municípios, que não pague muito dinheiro, já agora, subvencionando o sistema. Se não tem a subvenção da prefeitura, não anda ônibus nenhum na cidade. Evidentemente que é essa a equação que tem que ser resolvida. Eu acredito que tem um pouco de ideologia, tem um pouco de vislumbrar o horizonte à frente e tem um pouco de realidade. Nós temos que botar os pés no chão, né? E não tem um pouco também de pensando na campanha ano que vem? Olha, já prometeram tanta coisa, estão prometendo até túnel submerso entre Navegantes e Itajaí. Aqui teve o teleférico já, né? Teve. Tem um teleférico que ia sair da UFSC e até o Morro da Cruz, abastecia e vinha para o Ticem. Exato. Né? Abastecia com quem eu não vou dizer. E o transporte marítimo, nada? Não, transporte marítimo. E outra coisa, tocasse num ponto importantíssimo, transporte marítimo. O problema é o custo. Não é nem pôr o barco, é o custo, porque a gente sabe que quem navega, quem tem algum conhecimento de transporte de qualquer jeito marítimo, sabe que é caro. Porque tem que dar uma manutenção quase que diária nas embarcações. É tudo muito caro. Então tem que, olha, ou você privatiza tudo e tenha condições de cobrar bem, porque mesmo privatizando você vai ter que pagar para a empresa, né? Boa, Roberto. Gabi Ravasco. A Prefeitura de Joinville iniciou o Agosto Lilás, ações em combate à violência doméstica sofrida por mulheres. Vamos voltar para Joinville, porque a Jade Olímpio vai falar com a gente ao vivo sobre essas iniciativas e quais ações deverão ser realizadas, né, Jade?
É isso mesmo, Gabriele. A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Saúde, inicia a campanha Agosto Lilás em combate às mulheres que sofrem violência doméstica. A gente vai conversar agora com a secretária Fabiana Cardoso, que vai dar os detalhes das iniciativas que vão estar acontecendo ao longo do mês e também do ano. Secretária, explica pra gente como serão implementadas essas atividades em combate à violência doméstica. Boa tarde a todos. Então, o mês de agosto, a gente tem um trabalho totalmente intensificado em relação ao combate à violência contra a mulher. A Secretaria de Assistência Social, nós temos como foco do nosso trabalho a proteção social, seja na básica ou na especial. Então, durante todo o ano a gente já faz esse trabalho, né? Que é acolher as mulheres vítimas de violência, aquelas que nem se reconhecem como vítimas de violência. Então, no mês de agosto, a gente acaba intensificando justamente com toda a nossa rede, que é o Conselho Municipal do Direito da Mulher, né? A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência, a Delegacia da Mulher. Então, a gente acaba reforçando esses espaços de acolhida, assim como através de palestra. Por exemplo, algo inovador deste ano, né? Nós utilizamos, através do CRAS, o recurso do Fundo da Infância, do FIA, para fazer teatros do combate à violência contra a mulher nas escolas. Então, de todas as formas, a gente sempre utiliza os espaços para que a gente consiga levar para os adolescentes, para as crianças, né, para as mulheres, enfim, e até para os homens, quais são as formas de violência. Porque, por vezes, a gente acha que é violência só física, né? E não, existe a violência psicológica, sexual, moral, enfim, são várias as formas de violência e a gente, através de uma forma muito lúdica, como, por exemplo, no caso do teatro, que eles se reconheçam, porque às vezes a violência ela já está tão enraigada dentro da família, culturalmente tão aceita, tão naturalizada, que aquilo já faz parte do processo de vida da família, né? E todas as mulheres podem estar participando? Sim. Então, amanhã nós temos uma formação que são várias as estratégias, né? Então, tem formação para os trabalhadores. Então, amanhã, no período da manhã na Munesc, a gente vai estar trabalhando com formação. No decorrer da semana, em todos os casos, vocês podem consultar no site da Prefeitura, tem os horários, são diversas atividades. Onde a população está convidada a participar, né? E aquela mulher que tem dificuldade, que não consegue participar, até porque é vítima de violência, de não poder nem sequer sair de casa, né? Então a gente deixa aqui um alerta para o número 180, né? Que a mulher ligue, ou ainda denúncia anônima no Disque 100, e eu vou além ainda, né? Então assim, se eu tenho uma vizinha, alguém da minha família, que eu sei que sofre violência, porque para a mulher, por vezes, é muito difícil. Ela nem consegue, quando ela consegue se reconhecer como vítima de violência, ela ainda sofre mais violência ainda quando ela é acusada de tu é maluca, tu é louca, tu não vai conseguir, né? Então que a gente também consiga auxiliar essa mulher, que seja através de uma ligação anônima para o Disque 100. Para a gente encerrar aqui, gostaria de salientar algo a mais sobre a campanha? Vamos romper com esse ciclo da violência, né? Então assim, toda e qualquer forma de violência dói, toda e qualquer forma de violência machuca, né? Então, o que a gente quer para as nossas crianças? Qual é o futuro que a gente quer para as nossas mulheres, né? Então, que a gente consiga romper com esse ciclo, né? Com essa naturalização da violência. Isso precisa acabar. Obrigada, secretária, por falar conosco. É isso, o site da Prefeitura de Joinville está disponível as ações da Prefeitura aqui no município. Através do joinville.sc.gov.br, vocês podem acessar. Essas são as informações, eu volto com vocês. Jade Olímpio falando ao vivo de Joinville. Em Lages, na Serra, iniciam hoje obras do Aeroporto Federal para a instalação de um sistema que trará mais segurança para voos. Só neste ano, o Aeroporto Federal Antônio Corrêa Pinto de Macedo registrou 1.028 movimentos de voos. A repórter Suiane de Lis vai trazer outras informações para a gente, né, Suiane? Que sistema é esse que será instalado? É isso mesmo, é o sistema PAP, isso para trazer justamente mais segurança para os voos. A instalação já está programada para a próxima segunda-feira, deve ser realizada já. Isso que é um recurso, né, do governo estadual, que foi destinado mais de R$600 mil. Em junho foi anunciado esses investimentos nos aeroportos e um deles é o aeroporto aqui de Lages. Eu vou conversar também com o secretário Álvaro Mondadori Joinha, que vai trazer mais informações para a gente. Secretário, esses registros, né, de movimentação aqui no aeroporto, principalmente o que chama atenção é o serviço aeromédico, qual a importância aí do Aeroporto Federal de Lages para a nossa região?
Ele é de fundamental importância para a região toda, como um todo, né? O crescimento, além do desenvolvimento econômico, da questão de infraestrutura, também temos a questão dos voos aeromédicos. Aí nós tivemos 1.028 voos, uma média de 147 pousos e decolagens por mês, e desses aí nós tivemos 118 aeromédicos. Ontem, inclusive, tivemos um transporte de duas córneas e o fígado, né? Então, essa importância é fundamental para a região, porque nós temos um hospital aqui que é de fundamental importância para a região, que é o Hospital Infantil Seara do Bem, onde temos UTI, e muitas dessas crianças que estão, normalmente crianças e adolescentes, vêm para a região de Lages para usar a infraestrutura do aeroporto e também do hospital. Tá certo. E quanto a esses investimentos, né, do governo do estado, a implantação deste sistema, né, de iluminação, qual a importância também a partir de agora, né, previsão de em torno de um mês para que essa obra daí seja finalizada e a importância disso? Fundamental a importância, como tu falou no começo, é a segurança, né? A segurança para os pilotos. Nós temos aí a grande maioria desses transportes são transportes executivos, são empresários que vêm para desenvolver a região, e a questão de segurança com a instalação do PAPI são sinais luminosos, né, que fornecem essa segurança para quem faz o voo, né, o piloto. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. Então, foi adiado devido ao feriado municipal aqui em Lages e o início dessas obras, né, da parte da implantação deste sistema, de toda a parte do PAP deve ser iniciada nas próximas segunda-feira, previsão de 18 dias para a finalização dessa obra que vem com os recursos do governo do estado. São essas as informações, volto com vocês. Obrigada, Suiane. Vamos seguir acompanhando aí as obras no aeroporto de Lages. Falando em obras, estão avançadas as do projeto Chapecozinho, no oeste do estado, que tem o objetivo de garantir o abastecimento de água em pelo menos 6 cidades da região em tempos de estiagem. Vamos para lá? Vamos conversar com o Felipe Bastos, que está ao vivo e vai atualizar para a gente essas informações, né, Felipe? Qual a situação das obras neste momento? Olha, Gabi, essa obra é de extrema importância para pelo menos 6 cidades aqui da região oeste do estado que enfrentam, volta e meia, problemas com a estiagem. Essas obras elas estão agora nos municípios de Xanxerê e também Xaxim, e o prazo de conclusão é para o primeiro semestre de 2025. Atualmente, em Xaxim, está em finalização o trabalho de assentamento das adutoras de água bruta, tratadas em algumas regiões do interior do município. Até agora, já foram 30 quilômetros de tubulação. Obras para a instalação de um reservatório de 3,5 milhões de litros de água na cidade também estão em curso. Em Xaxim, segue o andamento da obra de estação de tratamento de água, que vai ter capacidade para 1.000 litros por segundo. As instalações estão sendo planejadas para beneficiar cerca de 500 mil pessoas a longo prazo. Para isso, essa água vai ser transportada do rio Chapecozinho por uma rede de 58 quilômetros que vai das cidades de Bom Jesus até a cidade aqui de Chapecó, passando por Xaxim, Xanxerê, Coronel Freitas e também Cordilheira Alta. A previsão e a expectativa é que as obras fiquem prontas no primeiro semestre de 2025. Gabi, Cleiton, voltamos ao estúdio. Bastos, que dia lindo por aí, né? O sol apareceu com força nessa segunda-feira. Deu para matar a saudade já desse tempo aberto? Olha, Gabi, deu sim, o calorzinho tá voltando com tudo logo no começo da manhã. Teve aquele friozinho, nós precisamos colocar mais um casaco, mas agora já tiramos o casaco aqui no centro mesmo de Chapecó. A gente vê inclusive pessoas de manga curta, bermuda, porque o calorzinho tá voltando com tudo aqui em Chapecó, graças a Deus, viu? Porque eu gosto basicamente é do calor, viu? Voltamos contigo. Boa, Felipe, obrigada aí pelas suas informações. Daqui a pouquinho a previsão do tempo completa. Será que esse sol vai ficar aqui no estado hoje? Também amanhã eu vou atualizar já já. O secretário de Portos e Aeroportos e Ferrovias esteve nesta quinta-feira em visita ao sul do estado, onde ele sinalizou que o projeto de mudança da sede do SAER Saraçu deve sair do papel. Maicon Marinho conta pra gente o que falta para isso acontecer. As tratativas para a construção de uma nova sede para o Serviço Aeropolicial da Polícia Civil, o SAER, e do Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul, SARASU, avançaram. Nesta quinta-feira, representantes do governo do estado de Santa Catarina estiveram em Forquilinha para definir os próximos passos. Viemos conversar com a prefeitura, o prefeito Neguinho estava aqui, o delegado Ulisses que nos procurou,
E o objetivo é instalar aqui o SAER, né, o Serviço de Atendimento do Estado, tanto para a segurança pública quanto para questões de saúde, né, ter essa instalação aqui. Então esse projeto já existe, nós já temos orçamento inclusive, e começamos um trabalho agora de buscar recursos tanto na secretaria, na nossa secretaria, como com o delegado Ulisses, com os deputados com emendas, mas o mais importante é que o governador Jorginho tem tido extrema sensibilidade com a questão aeroviária no estado, tanto que nós já estamos com 8 aeroportos em obras e tenho certeza que agora, junto com o delegado Ulisses, junto com os deputados, nós também vamos conseguir mostrar a importância e a relevância dessa obra. O helicóptero, policiais e profissionais do Sarasul que atuam na aeronave possuem como base um galpão particular no bairro Vila Macarini, em Criciúma, que está alugado pelo governo do estado. Mas a intenção da Polícia Civil é ter uma sede própria, para diminuir o custo com o aluguel. O nosso grande objetivo é sair do aluguel, onde o proprietário já quer o terreno de volta no Rio Maina, e trazermos aqui para o aeroporto de Forquilinha a base do SAER, vai dar segurança para o aeroporto. Há anos o tema vem sendo discutido. Foi cogitada a construção de uma base ao lado do Parque dos Imigrantes, no distrito do Rio Maina, também em Criciúma, mas a proposta não evoluiu. Agora há um encaminhamento para que a estrutura venha para o aeroporto de Forquilinha. O município ficou responsável em alocar o terreno, solucionar um problema de alagamento que tem na área onde deve ficar a base e também fazer o aterro do local. O investimento é de R$2 milhões. A área destinada para a construção da nova base tem 1.700 metros quadrados. O aeroporto, quando retornarem os voos, vai também trazer outros benefícios. Quando voltar aqui voos comerciais, os tripulantes e também os passageiros que estarão aqui terão segurança, além de, claro, uma segurança orgânica melhor, garantindo a integridade de todos os bens, dos carros das pessoas e, por consequência, valorizando o aeroporto. O outro ativo importante são os médicos e enfermeiros que vão atuar e atuam no Sarasul. Passarão a estar aqui, é toda uma sensação de segurança que traz para o aeroporto. Nos próximos dias, a Prefeitura de Forquilinha fará uma reunião com representantes da Polícia Civil para definir o cronograma de melhorias no terreno. E agora vamos conferir a previsão do tempo. Para quem estava cansado de tanta chuva, aquele tempo emburrado, tem boas notícias, mudou tudo. Saímos de uma semana inteira chuvosa e cinzenta para um cenário completamente diferente. Hoje o amanhecer foi de mais nebulosidade no norte do estado, mas pode ficar tranquilo, porque o dia é de predomínio de sol em toda Santa Catarina. No oeste catarinense, como vimos em Chapecó agora há pouco com Bastos, ele vai estar mais visível. Já nas demais regiões, até divide espaço com algumas nuvens. Com relação às temperaturas, elas amanheceram bem baixas. Quem saiu de casa até pôde sentir o friozinho logo cedo. Mas a massa de ar frio ela começa a perder força nesta segunda-feira, se afastando para o mar. Agora à tarde, as temperaturas sobem gradativamente. A gente pode perceber a diferença da mínima para a massa, essa amplitude térmica aqui em Santa Catarina. No sul, por exemplo, mínima de 6 graus e pode chegar até 21 graus. No meio-oeste e no oeste, as máximas podem chegar a 22 graus. Mas podem perceber que a mínima é bem baixa, é de 6 graus, então tem bastante diferença. O norte do estado pode ter até 19 graus de temperatura e o Vale do Itajaí até 22 graus de temperatura máxima. Agora vamos conferir como está o tempo em Blumenau. Olha que dia lindo, até umas nuvens no céu, mais aquele sol predominando nesta segunda-feira em Blumenau. Vamos para Brusque. Como está o tempo em Brusque? Em Brusque parece que está um pouco mais cinza, mas não, o predomínio é de sol. Tem até algumas nuvens ali que dá para ver no céu, mas bastante sol, isso por toda Santa Catarina. Amanhã não é diferente. O estado segue sob a influência de um sistema de alta pressão, então o dia vai seguir assim, firme, com tempo seco e sol em todo o estado. Entre a madrugada e amanhã, a chance de formação de nevoeiros pelo estado e de ocorrência de geada, como nós vimos nesta manhã, isso nos pontos mais altos da serra. Para amanhã, as temperaturas máximas, elas sobem ainda mais. Podem chegar a 26 graus em Criciúma, no sul, Chapecó, 26 graus, Blumenau, que vimos agora, pode ter até 24 graus de temperatura. Já Lages, na serra também, gente. Olha, a máxima pode chegar
a 21 graus. A gente vai acordar com um friozinho e durante a tarde essa temperatura vai aumentando. Vamos precisar aí nos acostumar com essa diferença tão grande no tempo. E agora vamos de esporte? Agora sim, a Domi já está por aqui e vai contar tudo pra gente, né, Domi? Isso mesmo, agora eu tô de volta com todos os destaques. Então, já vamos começar o esporte de hoje falando de tudo que rolou no Brasileirão Série A. Final de semana foi de duelos concorridos e muitas viradas no placar. Então, bora ver como estão as equipes na tabela de classificação. A liderança, não preciso nem repetir. Botafogo isolado com 47 pontos. Mas ali embaixo a questão é as equipes estão mais emboladas. O Grêmio vem na segunda colocação com 33 pontos, Flamengo 32, Fluminense 31, mesma pontuação de Palmeiras e Bragantino. Na parte de baixo da tabela, a gente tem o Santos com 18 pontos, Coritiba com 14, Vasco com 12 e América Mineiro com 10. Lembrando que ainda entram em campo pela 19ª rodada. Palmeiras e Cruzeiro, que jogam hoje, 7 horas da noite. Bragantino e Vasco, que também jogam hoje, só que 9 horas da noite. E amanhã tem Atlético Paranaense e Cuiabá. E pela Série C, os 3 representantes aqui de Santa Catarina foram a campo. Um venceu, o outro empatou e o outro perdeu. Olha só. O Avaí ficou no empate com o Vila Nova em 1-1. O Leão abriu o placar com o Denilson, que aproveitou o vacilo do zagueiro Doma e bateu de fora da área. A bola ainda raspou na trave antes de entrar. No segundo tempo, o Vila melhorou bastante e conseguiu se impor. Juan Christian exigiu grande defesa de Gorbon. No entanto, foi Caio Dantas que balançou as redes. Ele que saiu do banco de reservas para marcar. O Criciúma dominou o Londrina e venceu a equipe por 2-0. Logo aos 7 minutos, em um lançamento longo, Marcelo Hermes encontrou Fabinho, que mandou para as redes. E na etapa final, após escanteio de Felipe Matheus, Arilson ampliou para o título. A Chapecoense foi derrotada pelo Atlético Goianiense. O gol saiu nos acréscimos da etapa final. Um chutão caiu nos pés de Lucas Esteves, que ajeitou para Matheus Peixoto chegar batendo para as redes. Então, bora ver como estão as equipes catarinenses na tabela da Série B. O Criciúma, o único destaque, tá ali na 4ª colocação com 41 pontos, então tá no G4. Já os outros catarinenses estão na outra parte da tabela. A Chapecoense amargando ali na zona de rebaixamento, a 19ª colocação com 19 pontos e o Avaí na 16ª colocação vai dormir mais uma noite em paz ali fora da zona de rebaixamento com 22 pontos. Agora a gente fala de Série C, porque também teve catarinense em campo. Bora ver como é que foram essas partidas. O Brusque venceu o Altos por 3-0. A equipe catarinense já começou o jogo se impondo. Guilherme Queiroz, com menos de 10 minutos, marcou 2 vezes. Primeiro de cabeça e depois um chute forte de dentro da área. A equipe ainda conseguiu ampliar em jogada de escanteio. Guilherme Queiroz cabeceou, Vinícius defendeu, mas soltou nos pés de Everton Alemão, que empurrou para o gol. Com esse resultado, o Brusque está classificado para a segunda fase da Série C. Em um jogaço de bola, o Figueirense empatou com o São José em 3-3. O Furacão abriu o placar com Elias de cabeça. Na sequência, Rafael Carilho deixou tudo igual. E antes do intervalo, Tyson virou para o time da casa. No segundo tempo, Léo Baiano recebeu na entrada da área após corta-luz de Júnior Dutra e acertou o canto de Fábio, empatando assim a partida. O Figueirense virou com Renan Bernabé. Mas Mateuzinho foi lançado na ponta direita e cruzou para Tyler, que marcou o segundo do jogo e deu números finais à partida. Então, com esse resultado, o Brusque já se garante na primeira colocação com 30 pontos e assim está classificado para a próxima fase da Série C. Já o Figueirense está na 14ª colocação com 21 pontos. Ainda precisa remar nesses confrontos que faltam para conseguir essa classificação. E nesse domingo, o Inter de Lages venceu o primeiro jogo da semifinal do Catarinense da Série C.
o time venceu por 4-2 o Santa Catarina. E durante a transmissão, uma cena que chamou a atenção foi o narrador da Rádio Clube, Elcio José, que estava de aniversário e na hora que ele narrou o gol, a torcida virou para a cabine e começou a aplaudir ele. A gente tem essas imagens, olha só. Aí, Igor Bahia, vai acontecer, aconteceu! Igor Bahia! 43 do primeiro tempo, Igor Bahia. Na hora do gol, o torcedor vira todo aqui para a cabine da Rádio Clube. Se erguem. Eu não posso falar mais. Aqui eu vou tentar descrever para o ouvinte da Clube que não está entendendo muito bem, porque eu estou comentando lá do Elcio. Quando saiu o gol, a emoção que o Elcio transmite na voz, toda a torcida do Internacional virou para cima, para a cabine e aplaudiu o Elcio. Metade aplaudiu o Elcio, metade aplaudiu o Igor Bahia. Então esse gol não foi só do Igor Bahia, foi também do aniversariante do dia, Elcio José. Meus parabéns, Elcio, você merece. Que super homenagem, né? O Elcio, além de ser um baita de um narrador, ganhou uma homenagem no dia do seu aniversário muito legal. Lembrando que está rolando o WSL. O Tahiti começou na sexta-feira, a gente teve a primeira etapa, alguns brasileiros já estão nas oitavas de final e hoje a janela continua aberta, mas vamos ver se terá onda. Se sim, a gente traz todos os detalhes amanhã aqui no SCC Esporte. Era isso, Domi, por hoje? Era isso, segunda-feira sempre recheada e essa semana tem Copa do Brasil, vamos decidir o futuro do Neymar, que deve assinar hoje com o time da Arábia. Então, amanhã eu trago tudo pra vocês. Até amanhã, Domi, então. Até amanhã! E o SCC Meio Dia vai fazer uma rápida pausa. Não sai daí, porque voltamos já já. De volta aqui no SCC Meio Dia e após o assalto do ex-jogador do Fluminense, quando criminosos se passaram por agente de saúde, o governo municipal de Blumenau anunciou medida para aumentar a segurança da população. Agora, fotos e nomes de todos os agentes de endemias da Secretaria de Saúde estão disponíveis no site da Prefeitura para o cidadão conferir. O PC volta aqui no SCC Meio Dia e tem mais informações pra gente. Vem daí, PC, dá mais detalhes, amigo. Ô Cleiton, em um período em que a dengue voltou a causar mortes, que o número de casos da doença aumenta, assusta, preocupa, a visita domiciliar do agente de saúde, do agente de endemias, esse trabalho, essa visita domiciliar é necessária, é essencial para o controle e para o combate à dengue aqui em Santa Catarina. Mas a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, o agente de saúde ele não tem esse acesso permitido pelo proprietário do imóvel, da residência. Muitas vezes por questão de segurança mesmo, as pessoas resistem a abrir a porta para receber o agente de saúde. E ainda mais quando vem à tona um caso como esse de insegurança, né? Na semana passada nós trouxemos aqui no SCC Meio Dia o caso do ex-jogador do Fluminense, o Jairzinho. A casa dele foi invadida por criminosos. Eu vou explicar como é que aconteceu. Os criminosos, os ladrões, chegaram se apresentando, se passando por agentes de saúde da Prefeitura de Blumenau, com uniformes, com crachás falsos do programa de combate à dengue. Foi assim, desta maneira, que eles conseguiram entrar tranquilamente na casa do jogador aposentado. E lá no interior da residência, anunciaram o assalto. Após este caso, que aconteceu aqui em Blumenau, na região norte da cidade, a Prefeitura adotou essa medida. A gente tem imagens aí do site da Prefeitura. Qual foi a decisão tomada pela Prefeitura? Anunciou nomes, publicou no site da Prefeitura, no site oficial, os nomes de todos os agentes com as suas respectivas fotos. Assim, desta maneira, o cidadão pode conferir se a pessoa que chega lá na casa dela é realmente um funcionário da Secretaria de Saúde. Uma outra forma de você conferir também se o cidadão que chega até a porta da sua casa é realmente servidor da
prefeitura, um servidor público, se você não tiver internet, pode ligar para o número 47 3381 7774. 3381 7774 para conferir se a pessoa que está ali na porta da sua casa é realmente um servidor público. Sobre o assalto, os bandidos amarraram o Jairzinho no banheiro da casa dele, por lá ele ficou preso por cerca de 1 hora. Os bandidos levaram R$700 em dinheiro, o celular dele, mais o automóvel. Os criminosos, 1 hora depois, foram presos, o veículo foi recuperado, o dinheiro também. O celular, eles deram um jeito de sumir, os criminosos estão presos. Então, é importante a visita domiciliar por combate à dengue em Santa Catarina e a Prefeitura adotou essa medida aí, colocando os nomes e as fotos dos agentes no site oficial da Prefeitura. Cleiton e Gabi, com vocês. Obrigado, PC, pelas informações. Ô, Gabi, e parece que esse pessoal vai justamente nessa turma da terceira idade, que parece que é mais fácil, né, tentar enganar, porque como é que o senhor também vai pegar, né, olhar a foto e tal? Agora que bom que a Prefeitura está colocando esse serviço à disposição, mas eles sabem o público específico para atacar e tentar fazer o que fez, né, Gabi? Ô, Cleiton, mas esses golpistas, eles são tão bons de lábia, eu não caí em golpe, mas olha, já vi que eles são bons, viu? Eles que ficam ligando, aí chega até a acreditar mesmo, imagina essas pessoas da terceira idade, realmente. Eles têm um poder realmente de interpretação também, algo fora do comum. É aquilo que eu sempre falo, né? Se esses aí usassem a criatividade para fazer o bem e não para fazer o mal, mas eles usam a criatividade somente para tentar dar golpe nas pessoas, né? É verdade. Cleiton, vamos subir a serra de bike? De bike? De bike? Gente, é porque amanhã em Lages é feriado municipal. Eita! 15 de agosto é o dia da padroeira de Lages, Nossa Senhora dos Prazeres. É o dia da pedalada? É o dia da pedalada. Olha que legal, hein? Feriado municipal e tem pedal da Clube. Um evento muito tradicional, hein? Olha só, o evento que abre as comemorações dos 76 anos da Rádio Clube de Lages. E um detalhe, Gabi, tudo isso aqui começou com a nossa Rádio Clube de Lages. Eu estive lá. A história é magnífica. Eu amei a história, mãe conheci o pessoal de Lages. Ô, cidade maravilhosa, né? Exatamente. Então, se eu estivesse lá, ia levar o meu também, o meu Cheetos, para dar uma pedalada. Tem cachorro? Não tenho cachorro, não? Só filho. Só filho, tá bom. Vamos saber mais detalhes aí com a senhora Denise. O Pedal da Clube é amanhã já aqui em Lages, saindo do mercado público a partir das 10 horas da manhã. Todo mundo já na expectativa, preparando suas bicicletas para estar participando desse evento que abre as comemorações dos 76 anos da Rádio Clube de Lages. Eu vou conversar com o Yoton Neto, que vai trazer mais detalhes para a gente. As inscrições vão até hoje ainda, Yoton. Quem quiser pode vir ainda para participar. Exatamente. Boa tarde a todo mundo que nos assiste aí no SCC SBT. Realmente, né? A gente está aí na reta final das inscrições. Você aí em casa que quer participar, quer vir pedalar com a Rádio Clube, corre para cá hoje aqui na recepção da rádio, faz a sua inscrição porque ainda dá tempo. E por que a inscrição? Para poder concorrer à bicicleta, né, Su? O pedal abre aí os 76 anos da Rádio Clube, a gente completa 76 anos no próximo dia 25 e amanhã, 15 de agosto, né, feriadão aqui na cidade de Lages, é o momento em que a gente convida as famílias, os pais, as mães, os grupos de ciclistas da cidade para que venham pedalar conosco nessa manhã onde a gente quer mesmo proporcionar lazer, confraternização, amizade, família e, claro, a prática da atividade esportiva. Então vai ser um dia de sol, a gente já acompanhou a previsão, vai estar tudo certo para que a gente realmente possa fazer um grande evento, um grande passeio ciclístico aqui na cidade de Lages. Tá certo, Yoton. E quem não conseguir vir realizar a inscrição hoje, pode participar ainda amanhã? Perfeitamente. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque a Rádio Clube é que nem coração de mãe, né? Sempre tem um espaço para mais um. O porquê da inscrição? Porque a inscrição, quando a pessoa se dirige aqui na recepção e faz a sua inscrição, ela ganha um número. A gente gera um número virtual para ela, onde ela vai estar concorrendo ao sorteio de 2 bicicletas que serão sorteadas amanhã. Sem essa inscrição, infelizmente, não participa do sorteio. Mas está convidado, pode vir pedalar, chega com a gente ali às 10 horas da manhã no Mercado Público, que vai ter espaço para todo mundo poder pedalar e se divertir nessa manhã de terça-feira. Tá certo então, bora aproveitar o feriado municipal aqui em Lages e vir a partir do Mercado Público às 10 horas participar do Pedal da Clube. Volto com vocês. Fica aí o convite para todos de Lages. A Diretoria de Bem-Estar Animal aqui de Florianópolis, de Beia, continua lutando para ampliar a possibilidade de adoção de animais.
No momento, a instituição está superlotada. A Júlia Matos foi lá conferir esse trabalho tão importante. Vamos ver. Essa cachorrinha faceira é a Benevenuti. Ela está no Dibéa há 1 ano e a adoção dela tem sido difícil por causa da deficiência na patinha. Mas ela não perde a esperança, não. O Sansão é esse todo branquinho, o mais educado, porque foi o primeiro a aparecer para nos cumprimentar. Sheik e Kiara também não fizeram desfeita e passaram para dar bom dia. Eles estão há pelo menos 3 anos esperando um lar. O Bruce nem precisou ser chamado. Tem energia para dar e vender. Ele e o companheiro Zulu esperam por uma casa com espaço para liberar essa energia toda. Todos fazem parte do grupo de animais resgatados que continuam aguardando por um lar. E esses são apenas os resgatados. O trabalho da instituição não para por aqui. É bem complicado, né? As adoções, elas continuam acontecendo. A gente tem um enorme trabalho aqui em busca de adoção. As nossas adoções são relevantes, os números são grandes, mas o número de resgates em Florianópolis cresce cada vez mais. Principalmente depois da pandemia, houve muitos abandonos, muitos animais na rua. E são esses animais na rua abandonados, vítimas de maus tratos ou correndo algum risco iminente de morte em via pública que a gente recolhe. Com mais de 200 animais acolhidos, o espaço volta à superlotação. Uma das estratégias do Dibéa foi ampliar a adoção para outras cidades catarinenses. E a Benevenuti, por exemplo, pode ser adotada por outras cidades que não seja só Florianópolis. Mas uma das preocupações da instituição é se essa ampliação vai ser de fato suficiente. Suficiente, a gente acredita que é uma palavra forte, né? Porque a gente gostaria que aqui fosse apenas uma casa de passagem com pouquíssimos animais. Nesse caso, a gente abrir para as outras cidades ajuda, porque a gente tem adoçantes de outras cidades, como a gente teve recentemente o último para Imbituba, que faz com que a gente aumente as chances desses animais, independente do local que o animal vá. A Gisele, diferente da maioria por aqui, está há pouco tempo na instituição. Ela é da raça pastor alemão e foi resgatada há cerca de 1 mês. A pequena é super dócil. A Gisele aqui, que é o caso desse pastor, ela foi resgatada há mais ou menos 1 mês de um atropelamento lá em Coqueiros. A gente chama de um bom score corporal, então ela não estava na rua há muito tempo. Ela é bem cuidada, obedece a comandos. Então esse tipo de animal a gente sempre procura divulgar nas redes sociais, porque acredita-se que tem dono. Acontece várias vezes e nesses últimos meses a gente recebeu vários animais, postamos e conseguimos encontrar os donos. As castrações realizadas pelos profissionais continuam. Parte dessas atividades são realizadas também com felinos. Mais de 18 deles vivem hoje no Dibéa. Mas para garantir a permanência desses gatos e muitos outros cachorrinhos que continuam aparecendo por aqui, a instituição deve continuar com os eventos de adoção. O espaço, que é aberto no Dibéa através das adoções, representa um espaço ocupado no coração de algum amante dos animais. Por isso, as atividades não podem parar. A gente faz diversos eventos de adoção, a gente faz temáticos tanto aqui quanto externos. A gente participa, por exemplo, do evento da Prefeitura, que é a Feira de Cascais, que acontece nos domingos. Todo sábado a Dibéa abre somente para adoção. Ela abre às 1h30 e fecha às 5 para as pessoas que não conseguem vir durante a semana. Quem só consegue vir durante a semana, a gente abre toda segunda até sexta, das 8 às 5 também. É só vir aqui mostrar o interesse se você procura um gatinho, se procura um cachorro, que a gente vai buscar algum tipo de animal que bata com o perfil da família. E tem gente que deixa o cachorrinho lá na frente, né? Ai, que tristeza, De madrugada, né? tem gente que abandona. Tem gente que abandona filhotes de gatinhos, assim. É, como é que pode, né? Como é que tem gente que consegue fazer isso, Na né, estrada, Gabi? pra mim, Na olha, meu estrada. coração não aguenta de ver. Não, e quando você vê aqueles vídeos, eu não consigo ver até o final. Também não consigo. Eu vejo, eu recebo e logo avanço, porque tu vê o cachorro desesperado correndo atrás do dono do veículo, não. Não dá. Aí não dá, não. Cleiton, olha só, na semana passada, uma lei federal que autoriza que a ozonioterapia seja oferecida pela rede pública como uma terapia complementar, essa lei ela foi aprovada. É verdade, isso aí foi muito debatido na época da pandemia, quando a Covid estava, antes da vacina, enfim. Aqui no estado, Itajaí foi a cidade pioneira em oferecer esse tipo de tratamento. Acompanhe. A Valdete já havia passado pelo tratamento durante a pandemia da Covid. Há 5 anos, caiu do cavalo e fraturou o pulso. Este ano, buscou a terapia para reduzir as dores. Conta que recuperou, inclusive, a mobilidade da mão. Já fiz várias sessões e está muito bom, melhorou muito, a minha mobilidade está ótima. A aposentada Marlene sofreu um acidente de carro em 2003.
teve várias fraturas pelo corpo. Passava por outras terapias, mas garante que já na primeira sessão de ozônio sentiu a diferença. Eu sentia dor no joelho, dor na coluna, dor no pescoço, dor no braço, tinha o braço meio movimentado, parado, e aí depois comecei a fazer, a primeira eu já me senti muito bem. Itajaí oferece a ozonioterapia em 2 unidades de saúde pública. Uma é o CEPIX, que já atua com práticas integrativas e complementares. O serviço está disponível desde 2020. Já beneficiou mais de 30 mil pessoas. O tratamento é realizado por esse equipamento que pode ser utilizado por diferentes vias. Na Valdete é pelo ouvido. A sessão leva em média 15 minutos. E a quantidade depende da necessidade do paciente. As sessões variam de acordo com cada tipo de doença, então, com cada tipo de tratamento, enfim, né? Então, a pessoa vem e faz 8, 10 sessões num período de 8 semanas, 2 vezes por semana. 5 equipes estão capacitadas para realizar o tratamento. São médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Por semana, são atendidos de 250 a 300 pacientes e quase 800 procedimentos. Aí depois o paciente faz esse encaminhamento, né, desse pedido médico, e nós agendamos um primeiro atendimento, onde vai passar por consulta de enfermagem, consulta médica e já faz a primeira sessão de ozonioterapia. A recém-sancionada Lei 14.648 de 2023 garante a milhares de pacientes em todo o país a oportunidade de passar pelo tratamento complementar com ozônio medicinal de forma gratuita. O atendimento deve ser feito com profissional habilitado, com nível superior e capacitado para utilizar o equipamento. Isso é um marco legal, um regulatório. Todos os profissionais de nível superior podem exercer a ozonioterapia de acordo, né, nos termos da lei. É um projeto que coloca a ozonioterapia como tratamento complementar e é isso que ela se presta. Ela não é substitutiva de forma alguma. A ideia é que, para uma doença, diversos tipos de terapêuticas e, na verdade, diversas formas de medicina possam auxiliar o bem comum, que é a melhora do paciente. Eu indico para todas as pessoas, não tem idade, tá? E qualquer problema que você tenha, ou reumático, ou respiratório, qualquer problema, ele é indicado, é muito bom. Eu indico para toda a faixa de idade. Maravilhoso. Maravilhoso. Pode fazer tranquilo, que depois é pelo SUS, né? É bem melhor. Que legal, hein? Mais uma alternativa. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. E já já tem a tarde é nossa, hein? E amanhã o Laércio vai estar em Chapecó. Alô, galera de Chapecó. Já já a gente volta. Aquele momento bacana que eu digo tchau. E fica aí, Gabi. A tarde é nossa. Obrigada pela sua companhia, Cleiton. Valeu. Fique com a gente no A Tarde é Nossa.